Glória a Deus, estou me organizando aqui, que da última vez que eu subi aqui era que eu abri a minha Bíblia e caiu um monte de coisa aqui. Aí tem que ficar procurando o que caiu. Aí agora eu falei, eu vou me organizar primeiro e depois eu vou pegar o microfone. Mas glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui na casa do Senhor nessa noite. Essa noite agradável, essa noite gostosa. E que eu creio que o Senhor, desde o início desse culto, já está falando e ministrando aos teus corações. E vai continuar ministrando, irmãos. Hoje eu quero trazer um assunto que é bastante recorrente em nosso meio, mas o Senhor colocou forte em meu coração e eu tenho que obedecer, né, irmãos? Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente vê irmãos trazendo e entregando palavras abençoadas, palavras poderosas. Hoje de manhã, quem esteve aqui no culto pôde presenciar o mover de Deus através da pregação da palavra. Foi tremendo e é uma grande responsabilidade quando nós temos que estar aqui. Quando nós temos essa missão, né, de trazer a palavra do Senhor e olhando para os cultos que se passaram, a gente vê que a responsabilidade é grande. A gente tem que manter esse mesmo nível de entrega do Senhor. Então a gente tem que buscar também, a gente tem que se consagrar, falar com Deus. E que bom que o Senhor responde, irmãos. O Senhor é um Deus compassivo, Ele responde às nossas orações, nos mostra aquilo que Ele quer falar, confirma, assim como o Jefferson falou, Ele confirma em nossos corações. E eu te convido a abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler algumas passagens. Mateus 18. Por hora, 2 versículos, 21 e 22. Glórias a Ti, Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dar uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado do Teu poder, derramado do Teu agir sobre nós, o Senhor tem falado conosco, e que seja dessa mesma forma nesta noite, Senhor. Que nossos irmãos estejam com os corações abertos a receber a Tua palavra, com os ouvidos atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz, que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, de uma forma que os irmãos compreendam, Senhor, e saiam daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. Assim eu oro e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Mateus 18, 21 e 22? Amém? Aleluia. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Quem já fez essa conta aqui já sabe quantas vezes aqui é o resultado, né? Os 490, né? Jesus aqui utilizando-se da matemática para falar com Pedro aqui, porque Pedro vinha de uma tradição judaica no qual, para cumprir a lei, eles tinham muitas regras, muitas coisas que eles tinham que fazer. E para cada uma das coisas eles tinham que cumprir de uma forma. Então, dado a essa ideia de que tudo era regrado, tudo era muito certinho debaixo da lei, Pedro faz esse questionamento para Jesus: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Será que tem um limite? Será que tem um, um valor de perdão que eu tenho que liberar? E Jesus, ele entrega para Pedro, ele fala: olha, eu não te digo que até 7 vezes, mas eu te digo que até 70 vezes 7. Ou seja, quando há essa multiplicação, esse número cresce de uma tal forma que mostra ali para Pedro e mostra para nós também que não há limites, não há limites quando se está falando em perdão. Não há limites quando se está falando em, poxa, uma pessoa, alguém, algum próximo, algum mais distante, alguma pessoa me ofendeu, quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque já aconteceu de ter recorrência, né? Às vezes a pessoa te causa algo ou alguma coisa mais que uma vez. E se a gente se limitar em perdoar algumas vezes somente, como que seria esse relacionamento? Como que seria esse conviver com essas pessoas?
E o porquê do perdão, irmãos? Por que que a gente tem essa obrigação e por que que Jesus nos mostra que não há limites quando se fala em perdão? Porque para nós nos declararmos cristãos, para nós nos declararmos filhos de Deus, para nós vivermos o reino de Deus, um dia nós fomos perdoados pelo Senhor. O Senhor perdoou os nossos pecados quando nós nos arrependemos e declaramos o nome dEle. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós ali, através do arrependimento, nos entregamos a Ele e Ele perdoou tudo aquilo que estava sobre nós. Toda a dívida que nós tínhamos com o pecado, Ele perdoou. Então, isso nos mostra que se o Senhor Jesus, Ele fez isso com cada um de nós, Ele entregou o seu sangue, Ele derramou lá, Ele entregou sua vida, derramou seu sangue por cada um de nós, Ele nos perdoou de todo o pecado, de toda a culpa que estava sobre nós. Então, não há limites para o perdão. Não há limites para poder entregar aquilo que um dia nós recebemos. Não há limites para poder fazer com aquilo que é a instrução do Senhor. Quando nós fomos perdoados, quantos de nós fazíamos tantas coisas tão difíceis, tão abomináveis, tão cruéis para se aceitar, mas o Senhor não olhou para o tamanho daquilo que foi feito, não olhou para o tamanho daquilo que era feito, daquilo que a gente praticava, simplesmente Ele se dispôs a nós através do perdão. E sabe, e o Senhor Jesus, Ele quando nos perdoa, Ele não está tolerando aquilo que a gente fez, Ele está nos aceitando. Aquilo que a gente fez, aquilo que passou, aquilo vai ser apagado. E Ele, assim como nós temos que fazer, quando nós perdoamos alguém, não é tolerar aquilo que a pessoa faz, não é tolerar aquilo que está acontecendo, mas é um ato de amor, uma demonstração de amor. Aquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós naquela cruz, quando Ele nos perdoou, foi a maior demonstração de amor que a gente pode conhecer. A maior demonstração de amor que a gente pode, olhando para a Bíblia, olhando para todo um contexto onde nós vivemos, que a gente pode entender. Porque somente através do amor que a gente consegue ter essa possibilidade do perdoar, né? Então, a entrega do perdão, o perdão é uma demonstração, é um ato de amor, é um ato de compaixão, de misericórdia. E isso nos traz, irmãos, alguns benefícios, algumas coisas boas, porque quando a gente fala em perdão a gente tem duas vertentes, podemos dizer assim. Nós, muitas vezes, temos que pedir perdão porque fazemos algo errado, e muitas vezes nós temos que conceder, nós temos que liberar o perdão, porque alguém nos ofendeu, alguém nos magoou. Então, existem esses dois lados. E quando a gente olha na sequência desse capítulo aqui que nós lemos, eu até dei uma olhada ali na minha Bíblia que eu não lembrava o título, a minha Bíblia escrita não tem o título, mas a sequência aqui do versículo 23 até o versículo 35 fala da parábola do servo impiedoso. Porque o que aconteceu? Ele devia para o seu senhor, para o rei, e precisava de um perdão ali, ele clamou por perdão, então ele recebeu esse perdão. Só que quando ele foi perdoado, ele foi liberado, ele foi cobrar um que estava abaixo dele, que devia perdão a ele. Ou seja, ele tinha acabado de receber e ele foi cobrar uma outra pessoa, só que ele não perdoou essa pessoa. Então existem essas duas vertentes. E aqui, quando a gente lê, a gente vê que o Senhor dele cobrou dele isso aí. Quando a gente olha, entende esse contexto, vê que somos nós inseridos no reino dos céus. Quem puder, depois lê na tua casa, acha um tempinho lá, busca o Senhor através dessa palavra aqui, Mateus 18, do 23 ao 35, que você vai ver quão forte é isso, quão importante é isso. Então, nessas duas vertentes de liberar o perdão e receber o perdão, quando a gente não faz nenhum e nem outro, isso gera uma prisão em nós. Isso gera um bloqueio, isso gera algo que nos impede de viver ou de receber algo da parte do Senhor.
nos impede de avançar no reino de Deus, nos impede de levar algo de Deus para a vida de algumas pessoas. Por quê? Porque nós estamos bloqueados pela falta de perdão. A falta de perdão ela é como se fosse um paredão que nos impede de chegar no algo mais de Deus. Isso tanto quando a gente não resiste em pedir, quanto como nós resistimos em liberar esse perdão. Essas duas formas geram esse bloqueio. E quando o perdão ele é liberado de uma forma sincera, de uma forma plena, é como se nós fôssemos liberados, né? Se nós fôssemos livres desse paredão, desse bloqueio que tem no entorno de nós. Eu confesso que eu vivi isso em minha vida. Quando eu era mais jovem, já tem bastante tempo isso, eu tive um desentendimento com meu pai e nós ficamos muito tempo sem se falar. Nós ficamos muito tempo, eu não era cristão ainda, ele muito turrão, vamos dizer assim. Eu também queria ser turrão igual a ele, então nós dois não liberávamos perdão um para o outro. Nós ficamos muito tempo sem se falar. Foi um tempo difícil de passar, porque assim, dentro de casa onde ele estava, eu não estava. Se ele estava na mesa jantando, eu ia para a sala jantar. Se ele estivesse na sala, eu não ia na sala. E assim era, a gente se desviava. Imagina um pai e um filho se desviando dentro de casa. Onde ele estava, lá em família, não estavam. E assim era. E a virada de chave foi um dia que o meu tio, que mora vizinho da gente lá, né, na época que eu morava com meus pais, me parou no portão e falou: "Você sabia que essa semana seu pai foi internado porque ele estava com começo de infarto?" Aí naquela hora me deu um negócio, eu falei: "Poxa, eu não sabia." Porque eu não falava com ele. Então ali eu comecei a me quebrantar e logo na sequência a Mariana, a gente não era cristão ainda, a gente namorava, a Mariana engravidou do Paulinho e eu tive que falar para ele isso. E ali a gente começou a ter uma virada de chave, ali a gente começou a liberar perdão um para o outro. Por quê? Porque algo aconteceu que nos fez liberar isso. E com o passar do tempo, assim, nós não falamos um para o outro, ó, eu te perdoo, você me perdoa, eu não falei isso com ele. Só que nas atitudes, nas coisas que nós fizemos um com o outro, a gente liberou esse perdão. Mas, irmãos, quando eu voltei a falar com ele, quando eu voltei a ter relacionamento com ele de novo, relacionamento de pai e filho, foi um alívio tão grande que, assim, é até difícil de explicar. É isso que eu acabei de dizer. Era algo que nos aprisionava, que me aprisionava. Eu lembro que, do jeito dele, ele demonstrava também a alegria e a felicidade da gente estar junto. A gente passou a fazer algumas coisas juntos. Na época eu estava fazendo a minha casa, ele me ajudou em muita coisa. A gente fez diversas coisas juntos. E nós saímos daquela prisão. Aquela prisão que um dia um ofendeu o outro, um dia ele falou algo que eu não gostei, eu respondi de uma forma que eu não deveria ter respondido por ele ser meu pai, eu quis corrigi-lo, só que eu fiz de uma forma errada, então houve ofensa dos dois lados, ali gerou um bloqueio em nós dois, um não perdoava o outro, então assim, nós meio que não avançávamos naquela época. Aquela época foi uma época muito difícil que nós passamos, foram mais de 2 anos, se eu não me engano, foram mais de 2 anos, e uma época difícil que nós passamos, e assim, nós não avançávamos, não saímos do lugar. Por quê? Porque a gente estava bloqueado, a gente estava preso ali na falta do perdão. E por que eu quis trazer isso hoje, num culto de família? E por que eu dei esse exemplo? Porque quantas famílias nós estamos vivendo? Hoje a gente sabe que é o culto da família. Quantas famílias nós estamos vendo hoje doentes, como a minha já esteve na época que eu morava com meus pais. Nessa época, nós estávamos doentes, porque não tinha relacionamento. Minha mãe, eu pegava ela chorando nos cantos. Por quê? Porque ela não conseguia ter um bom relacionamento familiar. Nós tínhamos brigas, nós tínhamos coisas que aconteciam, desentendimento entre eu, meu pai, eu e minha irmã. E acho que o que mais se dava bem era eu e o Sidney, mas ainda assim com algumas limitações. Então, assim, isso nos fez ali passar um período de uma família adoecida, uma família doente pela falta de perdão. Pela falta de perdão. Por quê? Porque nós não tínhamos a compreensão disso que Jesus falou aqui para Pedro. Quando o seu irmão, no caso era um familiar, pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Na verdade, eu não tinha nem a noção de que eu tinha que perdoar. Eu queria ser orgulhoso. Eu queria mostrar que eu era mais duro do que ele.
Qual vantagem que eu tive nisso? Qual vantagem que ele teve nisso? Anos perdidos, irmãos. Vantagem nenhuma. Foram só anos de convivência que nós poderíamos ter feito muitas coisas juntos e que nós não fizemos. E quando a gente olha para exemplos de perdão, eu fui buscar na Bíblia quais exemplos de perdão, quais formas que estavam relatadas. Irmãos, eu confesso que hoje a tecnologia nos ajuda, né? Às vezes eu lembro do versículo, mas eu não lembro exatamente a referência. Eu pego a minha Bíblia eletrônica ali, vou buscar nela, que é um pouco mais fácil. E na Bíblia, acredito que cada um de vocês tenham esse aplicativo. Se você colocar lá, assuntos da Bíblia, coloca perdão e veja a quantidade de versículos. Eu cansei de rolar a tela e não cheguei no final. E alguns deles nos mostram algumas situações como essa que eu acabei de falar. Porque assim, a mágoa, a pessoa pode vir e nos trazer alguma coisa que nos magoa, que nos chateia, tanto pessoas de fora, de convivência não tão próximas de nós, como pessoas de convivência do nosso dia a dia, como foi esse exemplo que eu acabei de citar que eu vivi. Eu vivi na casa dos meus pais, quando eu era mais jovem, e Jesus e Pedro também passaram por essa mesma situação. Quando Jesus foi preso, ele foi julgado, ele foi açoitado, ele estava sendo ali julgado, e teve uma determinada situação que uma pessoa apontou para Pedro e falou: esse aqui é um deles, esse aqui anda com ele, você fala como ele, Jesus. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Irmãos, olha o caminhar de Pedro. Pedro era uma pessoa difícil, uma pessoa que a gente sabe, a gente lê na Bíblia que ele era uma pessoa que Jesus tinha que estar corrigindo ali o tempo todo, só que ele andou quanto tempo com Jesus? Ele foi um dos primeiros a serem chamados. Ele foi um dos primeiros que Jesus ali trouxe para andar perto, trouxe para andar junto, e ele viu muita coisa, ele viveu muitas coisas. E chegou na hora ali que Jesus estava sendo julgado, sendo para ser condenado, ele negou Jesus por 3 vezes. Isso nos mostra, irmãos, que pessoas próximas de nós, pessoas que estão ali dentro dos nossos lares, não está impedido, não é algo que é impossível de acontecer, dessas pessoas nos magoarem, nos machucarem, né? Machucarem os nossos corações, trazer feridas para dentro de nós. Só que quando Jesus ressuscita e se encontra com ele na praia, Jesus prova do teu amor e conversando com Pedro, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas por 3 vezes. E quando Pedro fala: sim, eu te amo, Senhor, então ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Olha a demonstração de amor de Jesus e o perdão sendo liberado, porque Jesus, ele poderia falar: não, me negou, não serve para mim. Me negou, não serve para caminhar comigo. Sabe, quando Pedro se arrependeu, porque a Bíblia diz que quando Pedro saiu lá, que o galo cantou 3 vezes, ele chorou amargamente. Ali ele já havia se arrependido daquilo que ele havia feito. Então, quando há esse arrependimento dentro dos nossos corações, quando isso é real, é verdadeiro dentro de nós, e a gente consegue demonstrar isso no pedido de perdão, ou às vezes não falando, como eu disse para vocês aqui, eu não falei para meu pai não falou para mim: me perdoa, eu te perdoo. Nós não falamos isso. Só que as atitudes que nós tivemos, assim como Pedro não está relatado que Pedro falou: Jesus, me perdoa porque eu te neguei. Só que a forma que Pedro agiu e do jeito que ele demonstrou o amor para Jesus, Jesus entendeu que ele havia se arrependido e Jesus o perdoou. E olha o que Pedro fez depois que Jesus o perdoou. Logo no primeiro sermão dele, quantas pessoas foram se converteram para Jesus, quantas pessoas se entregaram para Jesus. Então, isso mostra que o perdão, ele restaura, ele restaura as nossas vidas, e ele restaura relacionamentos familiares. Ele tem poder para fazer tantas coisas, para restaurar relacionamentos familiares, restaurar relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e esposa. Irmãos, às vezes está tudo bem no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, está tudo bem no nosso trabalho. Uma palavra que a gente fala, você já magoa a pessoa. Semana passada eu passei por uma outra situação que eu estava concentrado num determinado trabalho. Uma pessoa chegou do meu lado falar comigo e eu fui rude. Eu fui rude com essa pessoa e ela continuou falando, eu continuei rude, levantei e saí. Depois eu falei: o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Não é possível que eu fiz isso. Eu voltei na sala, essa pessoa já tinha saído e me falaram: meu, você viu o que você fez e com quem você fez?
Eu falei, eu vi, cara, o que eu fiz? Né, eu fiquei assim, aí eu tive a oportunidade de ir onde essa pessoa estava, que depois ela não ficou mais lá no mesmo prédio, foi para outro lugar. Primeira coisa que eu fiz, cheguei nessa pessoa e falei, olha, me perdoa, cara, eu fui rude com você, eu não deveria ter falado daquele jeito. Ele bateu nas minhas costas e falou, não, cara, fica tranquilo, eu vi que você estava ali atarefado e tal, eu cheguei conversando, falei, não, você não está entendendo, me perdoa, eu não poderia falar com você dessa forma, sabe, o jeito que eu falei com você, você não precisava ter, eu não precisava ter feito aquilo. Nossa, o cara me abraçou ali e tal, me agradeceu e falou, não, cara, vindo de você tá tudo bem. Eu falei, tudo bem, mas eu não posso fazer isso. A próxima vez que eu fizer, eu vou te pedir perdão de novo, porque do nada a gente faz algumas coisas, do nada a gente fala algumas coisas, só que a gente tem que ter o que gravar em nossos corações, que a gente tem que viver esse princípio do Senhor aqui, de perdoar, de pedir perdão a cada dia, a cada passo da nossa caminhada. E por que isso, irmãos? Se a gente olhar lá em Colossenses 3,13, se puder colocar para a gente aí, Sabrina, Landemir, Colossenses 3,13, a gente passa a entender um pouquinho mais do porquê que nós temos, como cristãos, a obrigação de pedir perdão e de perdoar. Ele diz assim, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Assim também vós fazeis. Aleluia. Olha o que essa palavra está dizendo, irmãos. Ali ele começa dizendo, né, suportando-vos uns aos outros, ou seja, suportando é dando suporte, ajudando uns aos outros. E dessa parte em diante que é o que mais nos diz aqui, tem a ver com a nossa palavra, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, nós temos um grande exemplo, nós temos um direcionador que é o Senhor Jesus, e o que ele fez? Ele nos perdoou. Como ele nos perdoou, da mesma forma nós temos que também fazer essa liberação de perdão. Dessa mesma forma, nós temos que não guardar isso em nossos corações, não alimentar isso dentro de nós, não fazer com que isso cresça, não fazer com que isso gere barreiras. Por quê, irmãos? Porque quando a gente alimenta esse ressentimento, alimenta essa mágoa, quando nós vamos orar ao Senhor, as nossas orações não chegam até Deus Pai. Por quê? Porque nós estamos devendo perdão a alguém, porque nós estamos devendo pedir perdão para alguém. Nós, quando quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, quando nós nos colocamos diante do Senhor para falar com Ele, se nós não liberarmos aquilo que muitas vezes está nos machucando, as nossas orações não serão ouvidas. E isso está na palavra, tá? Eu não estou falando aqui que é por mim, não. Coloca para nós Marcos 11, 25 e 26, por favor, Sabrina Landemir. Olha lá, 11:25 diz assim, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Põe o próximo, por favor. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Olha como é sério isso, irmãos. Olha como é poderoso isso. Então, quando nós não perdoamos o nosso próximo, quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, e nós nos colocamos diante do Senhor, Ele não também nos perdoa. Então, às vezes, nós não caminhamos, nós não avançamos, nós não evoluímos, porque nós, às vezes, estamos alimentando algo que está bloqueando as nossas orações de chegar até o Senhor. Hoje é uma noite da gente refletir, uma noite da gente sondar os nossos corações. Eu sei que é algo que pelo menos deveria ser muito comum no meio cristão. Saber que nós temos que perdoar, saber que nós temos que pedir perdão. Mas não é incomum saber que tem pessoas que não perdoaram. Às vezes o irmão, às vezes não perdoou um familiar, às vezes não perdoou aquele que está dentro do seu próprio lar. Não é incomum isso. Só que isso é de uma seriedade tão grande, porque a gente vê que isso bloqueia o nosso falar com Deus. O Senhor, Ele até ouve, mas Ele não vai agir, porque nós estamos devendo alguma coisa. E por que isso? Porque como nós lemos no versículo anterior, Ele já nos perdoou. E por que nós ficamos segurando esse liberar de perdão?
Por que nós ficamos segurando esse pedir o perdão? Nós muitas vezes deixamos de receber coisas. Nós muitas vezes deixamos de viver as coisas do reino porque o nosso coração está endurecido. O nosso coração não está liberando o perdão, assim como o Senhor Jesus nos mostrou aqui. E lá em Lucas 23, 34, Jesus na cruz, os romanos ali zombando dele, tirando a sorte com a veste deles, Jesus clama ao Pai e diz: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Os executores de Jesus, os que bateram nele, os que xingaram ele, os que açoitaram ele, os que penduraram ele numa cruz, cravaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. O Senhor Jesus estava clamando perdão ao Pai por eles. Olha o exemplo que nós temos. Olha a grandiosidade da palavra de Deus para as nossas vidas. Só que muitas vezes nós queremos, como eu falei aqui no passado, quero mostrar que eu sou mais duro, eu quero mostrar que eu sou pior, eu quero mostrar que eu sou... Na época eu não tinha o conhecimento, não tinha o entendimento, eu queria mostrar isso. Aí hoje eu olho para a palavra e falo: Senhor, como eu perdi tempo. Senhor, como eu fui falho. Senhor, glória a Deus que o Senhor perdoa os pecados. Glória a Deus que o Senhor me perdoa, porque esse sentimento que eu tinha ia me levar para onde? Ia me levar para lugar nenhum. Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu vejo o Senhor Jesus clamando por perdão, aquele que bateu, aqueles que estavam caçoando, aqueles que estavam zombando. Irmãos, às vezes alguém pisa no nosso pé, você já fica com raiva. Você já não quer liberar um perdão. Olha o que Jesus fez. Ele estava pendurado naquela cruz. Ele estava ali no seu momento de, fisicamente falando, como um homem de maior dor, e ele estava clamando ao Pai por perdão. É muito perigoso não perdoar, porque quem não perdoa não tem paz no teu coração. Essa falta de perdão, essa falta de compaixão, de entrega de amor pelo próximo, isso pode gerar tanto dificuldades espirituais, como eu já disse aqui, você pode não alcançar as bênçãos do Senhor, você pode não viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, como também isso pode refletir no teu corpo físico. Às vezes tem pessoas que sofrem de enfermidades, que sofrem de problemas por falta de liberação de perdão, irmãos, por falta de pedir perdão para alguém que magoou de uma certa forma, que intensificou, que marcou muito, que machucou muito. Então, isso pode trazer até problemas físicos, até doença física. Às vezes as pessoas sofrem porque ficam guardando coisas que não deveriam ser guardadas. Em vez de guardar a palavra de Deus, de guardar o amor de Deus, de guardar a retidão com Deus, de guardar a sua fidelidade com Deus, fica querendo guardar coisas que ao invés de trazer saúde para o corpo, para a alma e para a mente, vai trazer enfermidades, que é a falta do perdão. Então essa noite é uma noite que eu quero trazer para os meus irmãos essa breve palavra, essa reflexão, para que nós possamos olhar para dentro dos nossos corações, para que nós possamos refletir dentro de nós. Será que eu fiz algo para alguém que eu magoei uma determinada pessoa, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia? Será que eu estou alimentando um sentimento por algo que alguém me falou, que isso está gerando essa doença, vamos dizer assim, dentro de nós? Será que eu estou alimentando algo e preciso liberar perdão para alguém? Preciso pedir perdão para alguém? E tem pessoas, irmãos, que quando a gente perdoa, eu escutei uma frase que eu achei bastante interessante. O perdão concedido, porém o acesso é negado. Porque às vezes a pessoa te magoa de uma tal forma que você tem que perdoar aquela pessoa. O perdoar é uma instrução, uma orientação de Jesus. O acesso àquela pessoa, a convivência com aquela pessoa, desde que não seja seu marido, desde que não seja sua esposa, desde que não seja seu filho, tua filha, você pode considerar: não, eu quero conviver com essa pessoa, vale a pena conviver porque ela já fez isso. Se ela fizer de novo, eu tenho que perdoar de novo, mas será que vale a pena estar junto? Agora, quando a gente fala em relacionamento familiar, em famílias, em pai, filho, irmão, irmã, marido, esposa, aí já é diferente. A convivência tem que continuar acontecendo, porque até que a morte nos separe, né? É assim que a gente fala quando a gente está lá no altar. E
como exemplo que eu citei aqui, hoje, graças a Deus, o meu relacionamento com o meu pai é tranquilo. Hoje nós somos bons amigos, posso dizer assim. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Nós estamos sempre juntos. Ontem eu fui lá visitá-lo, ele estava um pouquinho doente, falei com ele. E assim, tudo muda quando a gente libera o perdão. E outra, tudo muda quando a gente libera o perdão e esquece aquilo que causou o problema, e esquece aquilo que causou, não fica alimentando, não fica lembrando, sabe? Nós nunca mais tocamos nesse assunto do que o ofendeu, do que ele me ofendeu, nós nunca mais tocamos nisso, porque aquilo passou, aquilo ficou para trás, aquilo não deve ser alimentado, aquilo não deve ficar vindo à tona para que não gere mais nada, porque uma vez perdoado, tem que ser esquecido. Uma vez perdoado, tem que ser colocado de lado. Uma vez perdoado, já tá limpo, já está feito. Então, quando nós olhamos para a palavra, irmãos, e a gente vê quantas vezes temos que perdoar, né? Eu coloquei de uma forma simbólica aqui um título para essa mensagem, justamente essa: quantas vezes devemos perdoar? Não tem limite, irmãos. Esse número é um número conforme a matemática, né? Não tem fim. Vai indo, quanto tiver que acontecer, a gente tem que continuar fazendo. Em alguns casos, a gente perdoa e se afasta. Em outros casos, a gente perdoa e continua convivendo e continua lutando ali, continua trabalhando para que isso seja o menos necessário possível. Mas quando pessoas convivem, pessoas cada um com seu jeito, cada um com sua forma, hora ou outra pode acontecer. Mas quando acontecer de alguém magoar um ou outro, de alguém falar algo que não gostou, tentar se resolver, tentar liberar o perdão. Não alimentar isso, porque isso nos afasta de alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Isso acontece quando nós estamos em dia com a nossa liberação de perdão, quando nós estamos em dia com o nosso pedido de perdão, quando não existe essa barreira, esse bloqueio em nossas vidas, porque a falta de perdão é isso, irmãos, é uma barreira, é um bloqueio. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe uma imagem à minha mente. Uma imagem assim eu fiquei pensando, falei, Senhor, por quê, né? Por que dessa imagem? Uma grande represa. Uma grande represa. Eu não sei quantos aqui já passaram por algum local que tem uma grande represa. Por exemplo, acho que a maior do Brasil é a represa lá do Lago de Itaipu, na divisa Brasil, Argentina e Paraguai, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. E ela é um local gigante, com muitas águas, muita água. E tem um local de escape, aonde passa água para fazer a geração de energia nos equipamentos que faz a geração de energia. De tempos em tempos, aquelas comportas têm que ser abertas, por quê? Para a água não passar pelo equipamento e ela vaza para poder fazer manutenção naquele equipamento. Eu falei, Senhor, por que essa imagem dessa represa? Quando abre aquela comporta, a água sai numa pressão tão forte que o Senhor trouxe à minha mente, assim, que quando a gente libera perdão, quando a gente pede perdão, a comporta que nos bloqueava, aquilo que nos impedia de viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, a hora que abre essa comporta, isso flui de uma tal forma, de uma tal maneira, nos atinge de uma forma tão intensa, tão poderosa, que aquela força daquelas águas saindo ali, eu falei, nossa, Senhor, que grandiosidade que é. Aquela grande represa, aquele grande lago, é como se fossem as coisas que Deus tem para nossas vidas, as coisas que Deus tem para cada um de nós. E aquela comporta que segura aquelas águas para passar lá no local que gera energia, é como se fosse a nossa falta de perdão, nosso coração endurecido, nosso coração gerando bloqueio para que o poder do Senhor, o fluir do Senhor haja em nossas vidas. E quando aquela comporta é aberta, quando a gente libera o perdão, aquelas águas fluem com uma força tal, o poder do Senhor flui com uma força tal, que a gente começa a experimentar muitas coisas novas e maravilhosas do Senhor. Por isso não vale a pena, irmãos, ficar com ressentimento, ficar com mágoa, guardando mágoa, ficar alimentando a falta de perdão em nossas vidas. O Senhor nos mostra, o Senhor nos fala que quantas vezes nós temos que perdoar, quantas vezes forem necessário, não há limites, mas Ele também nos orienta e nos mostra que quando a gente vê aqui na sequência, na parábola aqui do servo impiedoso, da mesma forma que nós fomos perdoados, nós perdoamos também. Assim nós temos que proceder para que nós possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. É isso que Deus tem para nós nessa noite, irmãos. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, não quero me estender muito, para que nós possamos ter um tempo de reflexão na nossa vida, um tempo de reflexão para que nós possamos pensar
naquilo que nós temos feito, pensar naquilo que nós temos, na forma com a qual nós temos procedido. E eu gostaria de pedir para a Sabrina e para o Landemir, coloca aí para mim, por favor, o Salmo 86, o verso 5. Salmo 86, verso 5, para fechar aqui os versículos. Glória a Deus, aleluia. Salmo 86, verso 5, diz assim, ó: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Ou seja, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, irmãos. O Senhor está sempre pronto para nos ouvir, e quando Ele vê que tem arrependimento em nossos corações, Ele nos perdoa, Ele faz uso desse benefício para as nossas vidas. E nós temos que caminhar desta mesma forma, estarmos sempre prontos a perdoar. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes tem um tempo, tem um processo, muitas vezes dói ter que perdoar, muitas vezes dói ter que pedir o perdão. Às vezes a gente se entende como certo, mas tem que pedir o perdão. É dolorido, mas é algo que vai trazer benefício, é como se fosse um remédio que vai passar ali, vai curar, vai limpar, vai tirar tudo aquilo que está gerando bloqueio, que está gerando enfermidade, que está gerando enfermidade na nossa mente, na nossa alma, enfermidade no nosso corpo. Isso vai trazer um poder de Deus sobre as nossas vidas. Então por isso eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Enquanto o grupo estiver louvando, eu quero te convidar a se colocar em oração. Hoje de manhã, irmãos, nós ouvimos uma palavra muito poderosa sobre o buscar os dons de Deus, para que os dons de Deus se manifestem em nossas vidas através dos dons espirituais, dos dons ministeriais, os dons motivacionais, e que nós nos coloquemos nessa busca. Nós temos que fazer isso. Só que se nós estivermos com coisas que gerem bloqueio, por exemplo, falta de perdão, nós vamos estar impedidos, nós não estaremos habilitados, capacitados para viver, para usufruir dos dons espirituais do Senhor em nossa vida, do poder de Deus. O que são os dons espirituais? É o poder de Deus através do Espírito Santo manifestado em nós. O que são os dons motivacionais? É aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas para nós fazermos, para servir o reino, para servir na igreja, para servir os nossos irmãos. Só que quando nós estamos buscando esses dons, que nós devemos estar, como nós aprendemos aqui hoje, cada dia, incessantemente, buscando. Se nós tivermos com bloqueios em nossas vidas, como falta de perdão, ou pedir ou de liberar o perdão, isso vai gerar um atraso no manifestar desses dons. Por quê? Porque Deus não quer fazer? Não, Ele quer fazer. Só que Ele quer fazer com quem esteja com o coração limpo. Ele quer fazer com quem esteja com o coração voltado para Jesus, com o coração como o coração de Jesus. Quantos exemplos nós temos aqui, irmãos, na palavra? Que Jesus perdoa, Ele ensina que nós devemos perdoar. E nós, como cristãos, os pequenos cristos, que os nossos corações sejam como o coração de Jesus. Que os nossos corações não sejam um coração baú para guardar mágoa, para que a gente abra lá e jogue coisa ruim lá dentro, mas que ele seja um depósito de coisas boas, coisas que vêm do céu, coisas que vêm do alto, coisas que engrandeçam o nome do Senhor e que nos façam cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o intuito desta noite, fazer com que você reflita, fazer com que você libere coisas que possam estar te prendendo, para que você possa sair daqui mais parecido com Jesus e que você continue nessa caminhada com o coração mais parecido com o coração de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Padre, bendito é o teu santo nome, Senhor. Maravilhoso, poderoso, glorioso Deus. Senhor, tu nos mostras, Senhor, através da tua palavra, que nas tuas atitudes, o Senhor perdoava. Nas tuas atitudes, o Senhor demonstrava o teu amor através do perdão, Senhor. Pai, enquanto o Senhor estava preso naquela cruz, enquanto o Senhor estava pregado naquela cruz, aquelas pessoas que te zombavam, que te bateram, aquelas pessoas que te caçoaram, Senhor, oh meu Deus, que te levaram à morte, como homem, Senhor, o Senhor clamou ao Pai por perdão a eles, Senhor. Oh meu Deus, nos ensina a ter um coração igual ao seu, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, ter um coração, Senhor, que não seja um baú para guardar coisas ruins, para guardar mágoas, Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Nos ensina a ter um coração, Senhor, que entenda, Pai, a necessidade de exercer o perdão a cada dia, Senhor. Seja o pedir, ó Pai, seja o liberar. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender, ó Pai, que a nossa caminhada necessita, Senhor, necessita de ter esta atitude a cada dia, Senhor. Muitas vezes nós queremos demonstrar que somos mais fortes, que somos mais alguma coisa do que alguém e não queremos liberar o perdão, Senhor. Mas, Senhor, isso só demonstra nossa fraqueza, isso só demonstra nossa pequenez, Senhor. Isso só demonstra, Senhor, o quanto nós estamos, às vezes, longe de Ti, Senhor. Ó Pai, quanto mais perto de Ti nós estivermos, Senhor, mas nós vamos entender, ó Pai, que nós necessitamos, Senhor, viver a cada dia, Senhor, entendendo aquilo que o Senhor declarou a Pedro nessa palavra, que 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, quando não há limite, Senhor, para que o perdão seja liberado em nossas vidas, Senhor, para que peçamos perdão também, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Coloca isso firmado em nossos corações, coloca isso firmado, Senhor, dentro dos lares, dentro das famílias, Senhor, aqui representadas. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, muitas vezes nós nos desentendemos dentro de casa. Ó Senhor, nós nos desentendemos no nosso lar, seja com um cônjuge, Senhor, seja com filhos, Senhor, seja com pais. Ó meu Deus, coloca em nossos corações, Senhor, esse entendimento, Senhor, de que não vale a pena ficar alimentando, Senhor, a falta de perdão. Não nos leva a local algum, Senhor. Nos impede, Senhor, de que as nossas orações se acheguem a Ti, ó Pai, assim como nós lemos aqui na Tua palavra, Senhor. Pai, quantas orientações são nos dadas, Senhor, para que nós entendamos isso, que nós entendamos o quão importante é, Senhor, o perdão no Teu reino, Pai. Que nós saiamos daqui nesta noite, Senhor, com isso cravado em nossos corações, com isso bem estruturado dentro de nós, Senhor, e que através desse entendimento, Senhor, nós possamos começar a liberar, Senhor, aquilo que está nos prendendo, aquilo que está nos aprisionando, e que, Senhor, isso venha trazer cura para o nosso corpo, venha trazer cura para a nossa mente, venha trazer cura, Senhor, para a nossa alma, venha nos fazer florescer, Senhor, na caminhada contigo, Pai. Venha nos fazer experimentar, Senhor, os dons espirituais, experimentar o Teu poder, Senhor. Venha nos fazer experimentar milagres e maravilhas através de nossas vidas, ó Pai. Ô Senhor, muitas vezes nós não vivemos isso porque nós temos coisas que bloqueiam. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sondar os nossos corações e liberar, Senhor, aquilo que está nos prendendo, aquilo que está nos impedindo de receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como aquela imagem que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, daquelas muitas águas represadas. Eu creio que assim são as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Bênçãos, poder, milagres, maravilhas, mas que nós tenhamos as comportas dos nossos corações abertas, Senhor. Aquilo que nos bloqueia, aquilo que está segurando isso tudo represado lá em cima, Senhor. Que nós possamos ter isso aberto e isso transborde através das nossas vidas, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Para que possamos fazer a diferença por onde passarmos, Senhor. Para que possamos causar o interesse de pessoas que ainda não Te conhecem em saber e querer experimentar. Para falar, olha, ali tem algo diferente, ali tem algo novo, ali tem algo que eu ainda não experimentei, ali tem algo que eu quero experimentar para a minha vida, Senhor. Que assim nós possamos caminhar, ó Pai, e levar, Senhor, o Teu reino, o Teu nome, o Teu poder, o Teu amor, Senhor, por onde quer que passarmos, por onde quer que formos, Senhor, para as pessoas próximas de nós, para aqueles que convivem debaixo do mesmo teto, Senhor, e também para aqueles que estão junto conosco no nosso dia a dia, ó Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração mais próximo do Teu, Senhor, a ter um coração alinhado, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer, a ter um coração alinhado com o Teu, Jesus, que libera perdão, independente da situação, independente da circunstância, independente se é alguém que está junto, que conviveu há tanto tempo, ou se é aquele que trabalha para uma determinada organização ali que estava somente cumprindo um papel, que era fazer a crucificação do Senhor. Oh meu Deus, ajuda-nos, Pai, a ter esse coração igual ao Teu, Senhor. É assim que nós queremos sair daqui nesta noite, com o coração cheio do amor do Senhor, com o coração cheio do perdão do Senhor, com o coração cheio, Senhor, e assim como nós fomos perdoados um dia, Senhor, e assim como nós somos perdoados, Senhor, quando nós clamamos a Ti, que nós podemos também liberar isso, Senhor, para honra e glória do Teu santo nome, Pai, porque se assim o Senhor faz conosco,
assim nós também devemos fazer aos nossos irmãos, aos nossos próximos, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos familiares, Senhor, aos nossos amigos, Pai, em nome de Jesus. Grava isso em nossos corações, Senhor. Firma essa palavra em nossas vidas, Senhor, e que nós nos lembramos dela a cada dia, Senhor, que nós estejamos com ela, Senhor, alinhada, Senhor, alinhada no nosso caminhar, no nosso fazer, no nosso proceder, no nosso falar, Senhor, em nome de Jesus. E que muitas vezes, Senhor, nós falamos alguma coisa, mas que nós tenhamos essa sensibilidade, como ocorreu comigo nessa semana, de entender que aquilo não deveria ter sido feito e correr lá e se corrigir e pedir perdão, Senhor, independente se a pessoa vai aceitar ou não. Glórias a Ti que no meu caso a pessoa aceitou, Pai, mas que nós tiremos esse peso de nós, Senhor, para que nós possamos experimentar e viver os planos e os projetos, o melhor do Senhor para as nossas vidas. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Louvado e bendito é o Teu santo nome. Aleluia. Santo e poderoso és Tu, ó Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos que quiserem podem se assentar. Eu tinha anotado aqui mais alguns exemplos de perdão na Bíblia. Se a gente olhar para José do Egito, a gente vai ver que ele poderia ter exercido vingança, ele exerceu perdão. Se a gente olhar para o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, o pai poderia não ter aceito o filho, mas ele exerceu perdão, ele estava lá de braços abertos. Se a gente olhar para Estevão, lá no livro de Atos, o primeiro mártir, ele enquanto estava sendo apedrejado ali, ele teve uma visão do Senhor e declarou: Senhor, perdoa esses que estão fazendo isso comigo. Olha os exemplos que nós temos. Então nós não temos desculpa para não liberar o perdão. Nós não temos desculpa para alimentar a falta de perdão. O que nós temos são muitos exemplos e muitas direções do Senhor para as nossas vidas. E que assim nós possamos proceder, assim nós possamos caminhar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês em nome de Jesus.